Vamos lá, vamos falar sobre os aspectos geográficos de Parnarama, apresentando primeiro o mapa da divisão política do Nordeste, da região Nordeste, né? Onde nós temos aí os estados, alguns dos estados que fazem parte da região Nordeste, que é onde o município de Parnarama está inserido. Então, além do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, dentre outros. Aí, destacado dentro do retângulo vermelho, você tem Parnarama e você pode observar que o nosso município fica muito mais próximo da capital do Piauí, que é Teresina, do que da capital do nosso estado, que é São Luís. Aqui a gente tem um quadro mostrando as bandeiras dos 9 estados que fazem parte da região Nordeste, o nome do estado, a abreviação e a capital. De cima para baixo, o quarto é o Maranhão, a abreviação do Maranhão é o MA, e a sua capital, São Luís. O Maranhão é um dos 9 estados da região Nordeste e, em razão da variedade de clima, vegetação, economia, essa região está dividida em 5 zonas: litoral, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. O litoral é a faixa costeira onde se localizam as maiores cidades do Nordeste. Nessa zona, o clima é tropical úmido, com muitas chuvas, altas temperaturas e as principais atividades econômicas são ecoturismo, comércio e prestação de serviço. Zona da mata, a gente tem uma faixa de terra de solo fértil, que é o massapê, clima chuvoso, e nessa zona vai predominar grandes propriedades agrícolas, cultura de cana-de-açúcar, tabaco e cacau. Então, a economia da zona da mata está baseada na questão agrícola justamente porque o solo dessa região é bastante fértil. Então, é um solo que é propício para a agricultura e por isso que a economia está baseada justamente nessa questão da plantação agrícola. O agreste, zona situada entre a zona da mata e o sertão, que se caracteriza pelas grandes propriedades e agricultura de subsistência. É nessa zona que se planta algodão, um dos produtos agrícolas mais importantes do Nordeste. Sertão é a zona semiárida, chuvas escassas, irregulares, altas temperaturas, desfavorável para a agricultura e onde a gente tem a principal atividade econômica, a pecuária, que é a criação de animais. Meio norte é a zona de transição entre as regiões norte e nordeste, onde se encontra a floresta equatorial, os cocais e o cerrado. Suas principais atividades econômicas são o extrativismo vegetal, pecuária e agricultura. E é justamente nessa zona, na meio norte, que é a zona de transição entre o norte e o nordeste, que se encontra o município de Parnarama. Nós temos um mapa agora que mostra 4 das sub-regiões do Nordeste, né? Então, a área de número 1 é a meio norte, 2, sertão, 3, agreste, 4, zona da mata. E aí eu coloquei um pontinho vermelho para você observar onde a gente tem mais ou menos o município de Parnarama. Então, é na região meio norte, certo? Onde a gente já falou que nessa zona meio norte é onde a gente encontra a floresta equatorial, onde a gente tem a principal atividade econômica com o extrativismo vegetal, pecuária e agricultura. Então, agora a gente tem um mapa do Maranhão somente, onde está destacado o município de Parnarama. Quem nasce em Parnarama é chamado de parnaramense, né? É um município que está a 533 quilômetros de distância da capital, tem sua área de 3.240.492 km² e uma população de aproximadamente 34.586 habitantes. Nesse município, o clima ele varia, mas predomina o tropical úmido, com chuvas variáveis. Esse clima, o tropical úmido,
Ele é um clima que está presente principalmente tanto no Nordeste, nessa região, mas também principalmente nos estados do Centro-Oeste. Ele inclui partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais. Em geral, as temperaturas desse clima são elevadas em boa parte do ano, com uma média de 24 graus. A quantidade de chuvas gira em torno de 1.500 milímetros por ano, com duas estações bem definidas, que é uma estação mais seca, normalmente de maio a setembro, e outra chuvosa de outubro a abril, mas não é nada rígido, não quer dizer que não vai chover nesses meses da estação seca. Chove, até nós observamos inclusive esse ano que o período chuvoso se estendeu um pouco mais do que abril, certo? Mas em geral o período chuvoso é de outubro a abril. E esse clima tropical úmido, a gente tem, além das altas temperaturas, um elevado teor de umidade, justamente por isso que recebe esse nome tropical úmido. Aqui a gente tem os limites do município de Parnarama, ao norte Matões, ao sul Lagoa do Mato e São Francisco, ao leste o estado do Piauí e ao oeste Buriti Bravo, Fortuna, Senador Alexandre Costa e Caxias, Maranhão, certo?